Boa tarde a todos. De acordo com o disposto no artigo 124 do Regimento Interno, havendo o número legal do qual aberta esta sessão plenária, e inicio indagando os senhores conselheiros se estão de acordo com o resumo da ata da sessão plenária anterior. De acordo. Todos de acordo. Está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição nesta data e apenas lembro que o conselheiro Cristiano Lacerda Guerra encontra-se em gozo de férias regulamentares, razão pela qual não participa da distribuição de processos. Senhores conselheiros, em expediente inicial, eu gostaria de registrar com muita satisfação e dar as boas-vindas aos alunos e aos professores de várias universidades e de órgãos do âmbito estadual que aqui se encontram para assistir essa sessão plenária. Peço, desde logo, desculpas, porque especificamente hoje nós nos atrasamos um pouquinho para o início da sessão. Isso não acontece com frequência. Como regra geral, somos bastante pontuais no início da sessão. Infelizmente, exatamente hoje, atrasamos um pouquinho no início da sessão, mas queria registrar a minha satisfação, meu agradecimento e reconhecimento pela presença dos senhores e espero que possam apreciar a sessão e as discussões que ocorrerão na data de hoje e sejam sempre todos muitíssimo bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A presença desses universitários e também dos seus docentes é fruto, senhores conselheiros, de uma parceria da Escola de Contas e Gestão e da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal no projeto Cidade Constitucional. Então, é com muito prazer que eu faço o registro da presença, renovando a satisfação do Tribunal em recebê-los a todos. Irei realizar uma inversão na pauta, com autorização dos senhores, para que possamos conferir prioridade aos pedidos de sustentação oral, também a pedidos apenas de acompanhamento de deliberação que foram formulados e que estão aqui me sendo apresentados. O primeiro deles, senhores, é o processo, e dessa forma eu chamo desde logo a deliberação, o processo 225-283, dígito 3 de 2007, o conselheiro relator, conselheiro Marcelo Verdini Maia. É o processo, conselheiro, que se encontra na sua pauta de reinclusão. O voto é o número 2. Eu registro a presença do Dr. André Gomes Pereira, que é o representante do senhor Fernando Antônio Siciliano Jordão. Está presente, duas boas-vindas, vai fazer o uso da palavra. Então, se desejar se aproximar, eu vou passar a palavra, então, ao conselheiro relator, conselheiro Marcelo Verdini Maia, e em seguida eu lhe franqueio a palavra. O conselheiro Marcelo tem a palavra, então, para relatório. Pois não, cumprimentando os superiores conselheiros, secretário-geral. Trata-se, senhora presidente, de uma tomada de contas especial promovida pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, com o objetivo de apurar possível débito oriundo de sobrepreço praticado no contrato número 6 de 2003, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Angra e a empresa GP da Costa Fornecimento e Refeições, ME, tendo por objeto fornecimento de gêneros alimentícios. Na última sessão, foram apreciados embargos de declaração opostos em face de decisão de rejeição das razões de defesa e citação, e não foram constatados os juízes alegados. Em face da decisão de conhecimento e não provimento dos embargos, o senhor Marco Antônio Mendes apresentou razões de defesa complementares e o senhor Fernando Antônio Siciliano Jordão apresentou peça intitulada Recurso de Reconsideração. O corpo instrutivo sugere a rejeição das razões de defesa complementares, a irregularidade das contas e a condenação em débito dos senhores Fernando e Marcos de forma solidária. O Ministério Público Especial em acréscimo sugere a inclusão dos responsáveis na lista prevista no artigo 179 do Regimento Interno e a extração de peças ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Senhora presidente, este é o relatório. Obrigada, conselheiro Marcelo. Eu, então, convido a subir na tribuna o doutor André Gomes Pereira, representante do senhor Fernando Antônio Siciliano Jordão. A palavra, então, para a sua defesa. Boa tarde, eminente presidente desse ponente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eminente
conselheiro relator, eminentes conselheiros dessa polenda Corte de Contas, ilustríssimo senhor, membro do Ministério Público atuante nessa polenda Corte de Contas. A razão dessa manifestação na tribuna é que a defesa do senhor Fernando Jordão entende que não há motivos para aplicação de qualquer multa contra a sua pessoa, uma vez que o único fundamento que tem para a aplicação dessa multa de imputação de responsabilidade foi pelo fato de, no ano de 2002, ter o senhor Fernando, na qualidade de prefeito do município de Angra dos Reis, ter sido o subscritor deste contrato, ora questionado. Por ocasião desse contrato, o Tribunal de Contas determinou que a Prefeitura de Angra dos Reis promovesse uma tomada de contas para apurar eventual sobrepreço na contratação de gêneros alimentícios para funcionários e pacientes da rede municipal de saúde. Naquela ocasião, a Controladoria do município de Angra dos Reis imputou essa responsabilidade aos servidores então lotados na comissão de licitação. Pois bem, excelências, a pregoeira já foi absolvida por essa polenda corte. O então secretário de saúde foi absolvido por essa polenda corte. E o então prefeito Fernando Jordão, que atualmente também ocupa a função de prefeito do município, hoje em dia, veio a ser penalizado pelo fato de ter subscrito este contrato. A sua responsabilidade foi tão somente pelo fato de ter sido o ordenador principal dessa despesa. Em nenhum momento foi apontado qualquer responsabilidade individual deste gestor público. O Tribunal de Contas da União já possui inúmeros precedentes no sentido de que, vou citar aqui um trecho de um acordo do Tribunal de Contas, cujo relator foi o ministro Haroldo Cedrais. Não constitui incumbência obrigatória da autoridade superior realizar pesquisas de preço no mercado em outros entes públicos, sendo essa atribuição tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisição do objeto. Esse acordo é o 3516 de 2007, cujo relator foi o ministro Haroldo Cedrais do Tribunal de Contas da União. A defesa entende que o simples fato do senhor Fernando, na qualidade de gestor público, na qualidade de prefeito, ter assinado esse contrato após todo um trâmite processual de análise de pesquisa de preço por parte da comissão de licitação, o processo ter tramitado perante a Procuradoria-Geral do município, o secretário de saúde ter assinado também esse contrato, ter sido responsável junto dessa despesa, e pelo fato tão somente de, na época, em razão da essência do cargo, todo o contrato do município de Angra, o prefeito daquela cidade assinava esse contrato. Hoje isso não é mais assim, cada gestor de cada pasta é o responsável direto pela assinatura desse contrato. Então, somente por esse fato, ele veio a ser agora penalizado, tá, por essa conduta. Então, a gente entende que ele não teve essa culpa, não há prova nenhuma de uma conduta dolosa ou culposa que possa ensejar essa responsabilidade direta por esse ato. Inclusive, hoje em dia, é muito comentado, é muito falado, é muito estudado eventuais erros na administração pública. E o erro numa formulação de uma planilha, a defesa entende que não pode ser imputado a um secretário, ou a um prefeito, ou a um ministro, ou o gestor público superior, a autoridade superior, porque existe funcionários responsáveis por essa coleta de preço, por essa pesquisa. Esses funcionários é que devem, em caso de eventual erro, serem as pessoas diretamente responsabilizadas, e não aquela que somente ao final de todo um trâmite processual, em razão da essência do seu cargo,
vem assinar um objeto contratual e depois de anos, esse contrato é do ano de 2002, tá? Depois de anos ele vinha ser penalizado, tá? Pela Corte de Contas, enquanto que aquele que diretamente foi o responsável direto pela formulação da planilha, que pode ter muito também ter acontecido um erro dele, por parte dele, uma falha dele, uma pesquisa falha, ensejar a condenação, a responsabilização da autoridade superior. Então, o que a defesa pede é que Vossas Excelências deem provimento às razões defensivas para excluir a aplicação de multa da autoridade superior, porque não foi ele que fez a pesquisa de preços, não foi ele que elaborou essa planilha questionada. Então a defesa entende que ele não tem essa responsabilidade direta nesse caso. É o que respeitosamente fica requerido a Vossas Excelências. Muito obrigada, doutor André Gomes Pereira, que acaba de realizar a defesa oral representando o recorrente Fernando Antônio Siciliano Jordão. Eu cumprimento pela sustentação oral empreendida e passo então retorno a palavra ao conselheiro Marcelo para que possa oferecer seu voto. Eu cumprimento inicialmente o patrono, o recorrente, e proferir meu voto. Em exame dos elementos constantes do DOC TCRJ 13.620/2016, protocolizado pelo senhor Marco Antônio Mendes, ex-gerente da Divisão de Saúde do município de Angra dos Reis, eu verifico que os elementos apresentados não trazem em seu bojo qualquer fato que irida a irregularidade imputada. Conforme bem apontado pelo Constitutivo, todos os responsáveis pelas irregularidades foram identificados nos autos, sendo respeitadas as suas respectivas esferas de atuação e as ações adotadas à época que contribuíram de alguma forma para a prática do sobrepreço. Assim, rapidamente, contra o senhor Marco Antônio Mendes, em consonância com o Constitutivo, eu verifico que na condição de vigilância de época, sua responsabilidade derivou nos termos do relatório da Comissão Chamada de Contas Especial, diríamos nos cálculos das planilhas constantes do processo 2001-2002, para os quais o recorrente não aduziu quaisquer fatos novos que justificassem, e também o sobrepreço deste recorrente, que foi o motivo ensejador da presente tomada de contas especial. Por fim, insta a consignar que vias do entendimento do Ministério Público Especial, segundo o qual, como consequência da irregularidade constatada, deve-se o Tribunal desde logo incluir o responsável na lista prevista no artigo 79 do regimento interno desta Corte, que o procedimento adotado já é pelo gabinete da Presidência. Outro giro, por relação ao entendimento do Ministério Público contra a expedição de ofício em pelo Estado, estou de acordo. Neste diapasão, após a entrada dos autos em meu gabinete, no dia 5 de agosto deste ano, o senhor Fernando Antônio Siciliano Jordão, prefeito municipal de Angra dos Reis, à época dos fatos, por intermédio de um DOC de número 034.868 de 5/2019, interpôs recurso de reconsideração nos termos constantes no meu voto escrito. Eu faço no voto, não vou tomar o tempo de Vossas Excelências, uma análise cronológica do andamento processual da tomada de contas para revisar o andamento processual e as decisões plenárias. Após essa breve análise cronológica, eu destaco que a peça interposta pelo senhor Fernando Antônio Siciliano Jordão, caso ela fosse tratada como recurso de reconsideração, ela seria não conhecida. Isto porque não cabe recurso de reconsideração na qual fase processual e este questionamento de mérito ainda se encontra pendente. Contudo, como é dito nessa Corte de Contas, eventuais recursos de reconsideração interpostos podem ser recepcionados como razões de defesa complementares. Eu assim entendo que o recurso interposto pelo senhor Fernando Jordão deva ser recepcionado como razões de defesa complementares. Nessa esteira, em exame dos elementos constantes da defesa complementar, verifica-se que são os mesmos já apresentados em 12 de novembro de 2014 e rechaçados por esta Corte de Contas em decisão plenária de 5 de maio de 2015. Na decisão plenária de 1º de abril de 2014,
o senhor Fernando Jordão foi citado solidariamente com os senhores Ricardo Antônio Tarantino Goulart, secretário municipal de saúde à época, Marco Antônio Mendes, gerente de divisão de saúde à época, e com a empresa GP da Costa Fornecimento de Refeições Microempresa, na figura do seu representante legal, para que no prazo de 30 dias apresentassem razões de defesa e recolhessem com recursos próprios aos cofres públicos municipais a quantia de 87 mil FII aproximadamente, decorrente da contratação com valores acima aos do mercado no contrato número 6 de 2003. Por intermédio do DOC 28.221 de 7 de 2014, o senhor Fernando Jordão apresentou sua defesa com base nos seguintes elementos: não pode ser responsabilizado no débito pelo fato de ter sido vendedor de despesa, afirma que uma eventual ineficiência ou omissão de subalternos da máquina administrativa municipal não podem ensejar por si só a aplicação de uma multa ao chefe do Poder Executivo, esclarece que só foi chamado nos autos por supostos erros de cálculos em planilhas, sem que sua responsabilidade fosse caracterizada pela elaboração de tais planilhas, e menciona a responsabilidade dos agentes públicos na comissão de licitação. Na sessão do dia 5 de maio de 2015, esta Corte rejeitou as razões de defesa do Sr. Fernando Jordão, comunicou mesmo e aos senhores Marco Antônio Mendes e a empresa GP para que no prazo legal recolhesse com recursos próprios aos cofres públicos municipais a quantia, como já mencionado, de 37 mil FII aproximadamente. Como se depende da análise dos autos, a linha de defesa complementar a hora apresentada pelo Sr. Fernando Jordão está sendo reprisada. O cerne da defesa constante do DOC 34.885/2019 alinha-se com aquele constante do documento 28.227/2014, ou seja, não foi apresentado nenhum fato ou documentação diferente daquilo já trazido aos autos e rejeitados por essa Corte de Contas, em decisões pretéritas. Pelo exposto, eu entendo que as razões de defesa complementares apresentadas pelo Sr. Fernando Jordão não devam ser acolhidas. Nesse sentido, considerando que a análise empreendida a respeito dos elementos contidos no relatório encontra-se bem fundamentada, cabe a este Tribunal de Contas proceder ao julgamento definitivo da presente chamada de contas especial, vez que ultrapassadas as fases do contraditório da ampla defesa. Desse modo, pelos elementos constantes do processo, verifica-se que restam identificados os responsáveis, a dinâmica dos fatos e a quantificação do dano erário do município de Angra dos Reis, que dá ensejo ao julgamento pela irregularidade da presente tomada de contas. Quanto ao processo TCRJ 210.887/2013, eu verifico que o mesmo encontra-se nos termos da decisão plenária de 31 de março deste ano, com sua análise sobre o Estado. Nessa esteira, considerando a decisão definitiva da presente tomada de contas, aqueles autos devem ser remetidos ao Corpo Constitutivo para retomada da análise e demais medidas cabíveis. Dessa forma, eu manifesto, de acordo com o Corpo Constitutivo e parcialmente de acordo com o Estatuto Especial, eu voto pela rejeição das razões de defesa complementares apresentadas pelo Sr. Marco Antônio Mendes, pela rejeição das razões de defesa complementares apresentadas pelo Sr. Fernando Jordão, pela irregularidade das contas, objeto de tomada de contas, com fulcro no artigo 20, inciso 3º, linha B, da Lei Complementar número 63/90, pela execução do contrato 06 de 2003, com preços acima dos praticados pelo mercado, pela condenação em débito mediante acórdão nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 63 do Sr. Fernando Antônio Jordão, solidariamente com o Sr. Marco Antônio Mendes, na qualidade responsável à época, e com a empresa GP da Costa Fornecimento de Refeições, na pessoa de ser representante legal, para que no prazo de 30 dias recolha os cofres públicos com recursos próprios o débito equivalente a 87 mil no FII, aproximadamente, devendo os responsáveis comprovar o recolhimento junto ao Tribunal de Contas, determinando-se desde logo cobrança judicial, inclusive com expedição de ofício no caso de ausência de manifestação de responsáveis e a continuidade do processo no que se refere ao aguardo do recolhimento do débito. Pela expedição de ofício no Instituto do Estado, para que adote as providências que entender cabíveis, devendo ser oficiado novamente em caso de eventual reforma da decisão, e pela remessa do presente processo em seus anexos à SGE, para que a mesma, por intermédio da coordenadoria especializada, proceda à retomada do exame do processo 210.87 de 2003. Senhora Presidente, este é o meu voto. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheira Andréia, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Rodrigo? Acompanhe o relator. Dessa forma, de maneira unânime, o Tribunal delibera pela rejeição das razões de defesa apresentadas por outros responsáveis nessa fase processual, pela irregularidade das contas e por condenação em débito na forma do voto apresentado
pelo relator da matéria. Eu novamente agradeço a presença dos senhores aqui ao tribunal, desejo um excelente retorno ao município. Obrigada. Dando prosseguimento aos pedidos aqui de preferência, eu vou chamar então agora a deliberação, é o último pedido na verdade. Eu chamo a deliberação agora o processo que é da sua relatoria, conselheiro Rodrigo, o processo 10155 de 5 de 2019, é o voto número 3 da sua pauta de rito sumário. É o registro da presença da doutora Daniela Sandiori, representante da SEDAI. Dou as boas-vindas ao tribunal. O conselheiro Rodrigo tem a palavra. Muito obrigado. Deseja fazer uso da palavra? Veio apenas para acompanhar. Então, o conselheiro Rodrigo tem a palavra. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral, cuida-se de edital de concorrência pública número 1 de 2019 da SEDAI, cujo objeto são serviços contínuos de apoio à manutenção e operação do abastecimento de água e esgoto em comunidades de baixa renda, atendidas pelas unidades de polícia classificadora, que o valor revisado aproximado de R$49.600.000. Considerando que o objeto da contratação pretendida se afigura um serviço essencial, estou formulando uma determinação para que o jurisdicionado informe como vem sendo prestados os serviços relacionados ao objeto pretendido com essa licitação. Também determino que seja reduzido o prazo inicial do contrato para 12 meses, ou que seja justificada a opção pelo prazo de 24 meses, e que a exigência de qualificação técnica para fins de habilitação das licitantes tenha como base o prazo de 12 meses. Por fim, determino que o jurisdicionado promova a divulgação da íntegra da última versão do edital na página eletrônica da SEDAI, sem a necessidade de cadastro ou autenticação no site, o que é objeto, inclusive, de uma dificuldade atual dos jurisdicionados acessarem os editais de licitação da SEDAI, essa necessidade de cadastro ou autenticação no site. Meu voto é pela comunicação com determinações para o saneamento do feito. Conselheiro Marcelo, conselheiro André, estão de acordo? De acordo. Ambos de acordo, o voto está aprovado. Agradeço a presença de representantes da SEDAI, tribunal, e agora nada mais não havendo mais nenhuma preferência a ser atendida, eu passo a palavra ao conselheiro Rodrigo para relatar a sua pauta. Muito obrigado. Renovando os cumprimentos, eu passo a relatoria de minha pauta da sessão de hoje, inicialmente promovendo a devolução com voto revisor de um processo em que meu voto está parcialmente de acordo com o corpo discutivo parecer ministerial. Trata-se de uma tomada de posse especial oriunda da Secretaria de Estado de Saúde, senhora Presidente. Eu estou promovendo a devolução com voto revisor. Essa tomada de posse especial é decorrente de ilegalidade em procedimentos licitatórios. Eu passo a proferir o meu voto. Eu peço vênia para divergir do voto proferido pelo eminente relator, conselheiro Marcelo Verdini, por entender que a citação, neste caso, deve ser feita em caráter solidário, uma vez que a rejeição das razões de defesa dos responsáveis, referente à decisão de 17 de 3 de 2015, decorre da constatação de que os agentes públicos concorreram solidariamente para o prejuízo causado ao erário, tendo em vista terem praticado em suas esferas de competência atos irregulares que abarcam falhas desde a homologação da licitação até os atos de fiscalização do contrato, e ainda no caso da contratada, da constatação de ter se apropriado indevidamente de recursos do Tesouro Estadual. Além disso, enfatizo que a citação individual dos responsáveis para recolhimento integral do dano poderia vir a resultar em tese um ressarcimento superior ao montante do dano apurado, na hipótese que mais de um agente que tenha sido citado em caráter individual venha a efetuar o recolhimento integral do dano. Dessa forma, eu voto pela rejeição das razões de defesa e pela citação solidária dos responsáveis. Há alguma divergência? Não. Na verdade, o conselheiro Marcelo é relator da matéria e tem a palavra. Brevemente, senhora Presidente, eu gostaria só de ressaltar que o meu voto também entende que a citação é solidária. Agora eu agradeço o reparo feito pelo revisor em relação ao fato da citação ter sido feita por destacamentos distintos da minha parte e realmente, eventualmente, pode culminar por um superior dano. Portanto, eu gostaria de agradecer novamente o reparo, retiro no voto, acompanho o conselheiro Rodrigo. Então, o conselheiro Marcelo, relator da matéria, adere ao voto apresentado pelo conselheiro revisor. O conselheiro André está de acordo? Estou de acordo. Então, o voto do conselheiro Rodrigo Naldo Nascimento está aprovado de maneira unânime. Senhora Presidente, em pauta especial, relato inicialmente um processo em que meu voto está em desacordo com as instâncias produtivas. Trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial em face de decisão em sede de representação. Senhora Presidente, eu peço
fazer uso da palavra. Pois não. Então, o conselheiro relator tem a palavra para o relatório apenas. Como disse, o recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial junto a este tribunal, em face de decisão plenária proferida em sede de representação, representação esta cujo objeto é a expedição de determinações aos 91 prefeitos municipais jurisdicionados, envolvendo a temática da estruturação, operação e funcionamento dos sistemas de controle interno municipais. A decisão recorrida foi proferida em sessão de 5/9/17, a partir de voto médio proferido pela presidência, com vistas ao desempate na votação. A presidente, Vossa Excelência, naquela ocasião, concordou parcialmente com o voto, tanto com o voto proferido pela relatora, a conselheira André Siqueira Martins, quanto com o voto por mim proferido na qualidade de revisor, tendo sido redigida a decisão colegiada nos seguintes termos: pelo conhecimento da representação e no seu mérito, pela procedência parcial, pela comunicação pessoal aos chefes dos poderes executivo e legislativo dos 91 municípios jurisdicionados, para que atendessem a recomendações constantes daquela decisão, recomendações estas no sentido do encaminhamento do Poder Legislativo Municipal de projetos de lei, pela ciência, a Secretaria-Geral de Controle Externo, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, e a pensação feita a um outro processo. Eu saliento que, além do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial, foram apresentados diversos documentos pelos jurisdicionados alcançados pela decisão, objetivando comprovar o atendimento às recomendações expedidas. O corpo instrutivo, em sua nova manifestação, analisa os pressupostos de admissibilidade da peça recursal, sugerindo, em conclusão, o conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial, no seu mérito provimento parcial, para que seja reformado o item 2 da decisão de 5/9/17, passando a constar a redação no sentido da comunicação pessoal aos chefes dos poderes executivos e presidente de câmaras dos 91 municípios jurisdicionados, para que cumpram determinações no sentido de estruturar, no prazo máximo de 180 dias, sistemas de controle interno, também para que providenciassem, no prazo de 180 dias, o fiel cumprimento do disposto na Lei de Acesso à Informação, e para que observassem recomendações elencadas na proposta de encaminhamento, no sentido de encaminhamento do Poder Legislativo Municipal de projetos de lei. Também o corpo instrutivo propôs a intimação pessoal do Ministério Público Especial e, dando prosseguimento, o Ministério Público Especial diverge do corpo instrutivo, opinando pelo provimento integral do recurso de reconsideração. O feito foi incluído em pauta especial, publicado em Diário Oficial de 28/8/19, e este é o meu relatório. Pois não, palavra para o Ministério Público. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros. O motivo que impeliu o Ministério Público de Contas a promover esta representação foi uma situação perturbadora quanto à situação do controle interno nos municípios do estado do Rio de Janeiro, especialmente um descontrole acentuado na execução da despesa pública dos municípios submetidos à jurisdição deste tribunal. Então, nós nos deparamos, a partir de auditorias desse tribunal, com um controle interno muito aquém daquele preconizado na Constituição Federal. Então, diante dessa grave realidade diagnosticada, o parquet solicitou a este plenário a tomada de medidas eficazes e efetivas que são indispensáveis ao estabelecimento de um patamar mínimo de controle e transparência da execução da despesa pública. Então, é especificamente disso que nós tratamos aqui. É a tentativa de estabelecimento de um patamar mínimo de controle e transparência no uso do dinheiro público, uma temática que, na sua essência, diz respeito à área de atuação deste Tribunal de Contas. E como isso seria feito? Através de um mínimo de efetividade à norma contida no disposto do artigo 74
da Constituição Federal, sob pena de reconhecimento em mora do gestor público, com as devidas sanções decorrentes do reconhecimento dessa mora. Então, vejam, senhores, que nós estamos aqui tratando de dar efetividade a uma norma da Constituição Federal que data de 1988. Hoje nós estamos em 2019. 31 anos. Quase 31 anos, né? Ainda não chegamos em 5 de outubro. Quase 31 anos da entrada em vigor da Constituição. Não obstante, no voto que prevaleceu na sessão que julgou o processo, criou o óbice ao acolhimento da medida pedida pelo Ministério Público foi a invocação de que essa medida poderia resultar em ferimento do princípio da separação de poderes. Então, data máxima venia, não há esse conflito com o princípio da separação de poderes. Eu não quero aqui me alongar nessa temática da separação de poderes, mas como é do conhecimento de todos nós, a separação de poderes, ela sofreu e tem sofrido evoluções ao longo da história. Né? Quando nós pensamos no princípio da separação de poderes, logo nos vem à mente o modelo preconizado por Montesquieu. Na verdade, a divisão de atribuições do Estado, ela já está presente na antiguidade grega e Aristóteles. Né? O que Montesquieu faz é fazer essa leitura da separação de tarefas do Estado, legiferante, administrativo e judicante, à luz de uma nova perspectiva, de um novo parâmetro, que é o parâmetro da tutela dos direitos do indivíduo frente ao poder político do Estado. E é esse modelo de Montesquieu que nós temos em mente no atual, até hoje. Né? Quando se fala em separação de poderes, logo nos remetemos, logo nos recordamos de Montesquieu. E um caso interessante, né, para ilustrar o que eu falei sobre a evolução desse princípio da separação de poderes. Nos primórdios do Código de Napoleão, na França, caso um juiz se deparasse com uma hipótese, com algum caso concreto, em que não havia norma específica que o disciplinasse, em razão do princípio da separação dos poderes, o juiz não poderia decidir. Ele tinha que oficiar ao parlamento, para o parlamento estabelecer uma norma específica a disciplinar aquele caso. Então, ali, nós já tínhamos, né, uma Constituição, a aplicação do princípio da separação de poderes, a teoria de Montesquieu, mas vejam, é um delineamento muito diferente daquele que prevalece hoje em todo o mundo, né, em todo o mundo, organizado mediante um Estado de direito, mediante um Estado democrático de direito. Então, tendo sempre em mente essa evolução do princípio da separação de poderes, é que o Ministério Público entende que não há aqui nenhum tipo de violação a esse postulado constitucional, que é uma cláusula pétrea. Vejam, o Tribunal de Contas, ele não é um poder. Aliás, é próprio da atuação do Tribunal de Contas, vamos colocar dessa forma, se colocar-se numa posição intermediária entre a atuação dos poderes, assim como é próprio da atuação do próprio Ministério Público comum. O Ministério Público,
e o Tribunal de Contas são órgãos que não se deixam aprisionar nessa estrutura rígida da tripartição de poderes. Então, por maior que seja a importância atribuída pelo Constituinte originário ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, nenhum dos dois é um poder do Estado, até por suas características de atuar naquele espaço entre os poderes, externamente aos poderes. Então, vejam, não se coloca relevante, nesse caso, discutir-se se o Tribunal de Contas ele integra ou não integra o poder legislativo, né? Eu quero aqui esclarecer, em nenhum momento o MP de Contas falou que o Tribunal de Contas não integra o legislativo. Simplesmente afirmou que não é importante essa discussão para o caso que nós temos aqui para ser decidido. Assim como também não importa muito discutir se o Ministério Público integra ou não integra a estrutura do Poder Executivo. O que é importante é garantirmos que esses órgãos possam atuar da melhor maneira possível diante do delineamento que o Constituinte estabeleceu, de acordo com as suas finalidades constitucionais. Então, nesse caso concreto, não haveria ferimento do princípio da separação de poderes, data máxima vênia, porque, primeiro, o Tribunal de Contas não é poder. E vejam, o que o Ministério Público almeja é uma determinação para que o chefe do Poder Executivo edite um projeto de lei e o encaminhe às câmaras municipais. Se ele não fizer isso, para organizar o controle interno, se ele não fizer isso dentro de um determinado prazo, a fixação de uma sanção. Agora, o curioso, quando o chefe do Poder Executivo edita um projeto de lei, ele não está exercendo uma função administrativa, que lhe é própria, que lhe é típica. Ele está exercendo uma função legislativa, legiferante. Então, entendo que não é importante, mas ainda que se discuta a localização topográfica do Tribunal de Contas nessa tripartição de poderes, ele estaria fiscalizando uma função legislativa. E caso aqui se advogue que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo, estaria fiscalizando ali uma atribuição inerente à função legislativa, que é a iniciativa de lei. Então, data máxima dele, respeito à posição adotada pelo Tribunal de Contas, mas o Ministério Público entende que não há violação do princípio da separação de poderes no caso. Então, vejam, de acordo com o que foi demonstrado pelo Ministério Público, no seu recurso, o próprio Supremo Tribunal Federal, em uma decisão relativamente recente, né, pelo menos na época que o recurso foi interposto, ele tem abandonado já o posicionamento no sentido de que caberia ao Poder Judiciário apenas advertir em tom admoestatório ou exortativo o Poder Legislativo diante de uma situação de omissão. Hoje, pela jurisprudência do STF, o órgão judicante ele não fica mais de mãos atadas, não fica mais refém da omissão legislativa ou administrativa de outro poder. Na verdade, então, invocar isso é colocar na discussão um falso dilema. Porque, veja, o Ministério Público de Contas ele não solicitou em momento algum uma subrogação por parte do Tribunal de Contas, ou que o Tribunal de Contas se colocasse no lugar do gestor. O pedido é apenas de uma declaração in mora, de estabelecer-se uma determinação para que o chefe do Poder Executivo
edite um projeto de lei para organizar o seu controle interno e, caso ele não cumpra essa determinação, que ele seja sancionado. Não há aqui um pedido de tutela subrogatória. Inclusive, este mesmo plenário com essa composição já fixou prazo para que o gestor adotasse um procedimento licitatório, sob pena de astrente. Isso, de maneira nenhuma, viola o princípio da separação de poderes, porque é próprio da atividade fiscalizadora de controle externo exercida pelo Tribunal de Contas. Então, em nenhuma linha da representação do recurso do Ministério Público se encontra qualquer pedido no sentido de subrogação ou de substituição da prerrogativa de iniciativa do processo legislativo de atribuição do chefe do Poder Executivo. Então, o que o Ministério Público solicitou foi que este tribunal estabeleça um prazo para o estabelecimento de um patamar mínimo de controle e transparência, sob pena de reconhecimento em mora do gestor, com as consequências sancionatórias decorrentes dessa mora. Então, com as devidas vênias, mostra-se equivocado falar-se em aplicação da separação dos poderes, com o óbice a tomada de medidas efetivas que garantirão um patamar mínimo de transparência e de controle, no caso do controle interno. Então, eu gostaria aqui de encerrar a minha intervenção, a minha fala, chamando a atenção. Nós temos oficiado nos processos de prestação de contas de governos municipais, que permite uma visão ampla dos municípios jurisdicionados a este Tribunal de Contas, e o fato é que, infelizmente, o quadro do controle interno ainda se mostra muito aquém daquele delineado pelo Constituinte. Então, nos parece que a medida mais acertada, que vai ter mais efetividade, é aquela preconizada por este Ministério Público. Nesse sentido, eu peço que o recurso seja conhecido e integralmente provido. Obrigado. Conselheiro Rodrigo, quer a palavra? Obrigado, senhora presidente. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, eu verifico que não assiste razão ao recorrente. Após tecer considerações acerca do princípio da separação de poderes à luz da doutrina da jurisprudência deste tribunal e do Supremo Tribunal Federal, em meu voto escrito, eu destaco que inexiste previsão no ordenamento jurídico vigente acerca da atuação do Tribunal de Contas no processo legislativo de maneira prévia, do que se colhe não haver respaldo constitucional para que este tribunal profira determinação sobre pena de multa, apesar do que pleiteia o Ministério Público Especial. A outro giro não procede o pedido do recorrente quanto à expedição de determinação para que os jurisdicionados encaminhem dados ao Ministério Público do Estado para inserção em sistema denominado edificando o controle interno. A questão aqui se revela mais simples e sem a necessidade de maiores digressões, pois inexiste previsão legal ou regulamentar que obrigue o chefe do Poder Executivo Municipal a alimentar o referido sistema, nada obstante a louvável iniciativa de sua criação. Além disso, estou divergindo do corpo instrutivo por verificar que a temática envolvendo a transparência, tanto ativa quanto passiva, já foi objeto de auditorias governamentais realizadas nos 91 municípios jurisdicionados, nas quais, nessas auditorias, foram proferidas determinações, sendo desnecessária a renovação dessa providência. Dessa forma, o meu voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso, consciência da decisão recorrente e determinação à SGE para que avalie a possibilidade de realização de auditorias futuras para a avaliação do sistema de controle interno municipais. Há alguma divergência? Sem diferença. Sem divergência. Pode estar aprovado. Senhora presidente, em seguida trago o recurso de reconsideração em relatório de auditoria governamental ordinário. O recurso foi interposto pela senhora Jaqueline da Silva Miguel Ribeiro e pela senhora Maria Cristina Creton França, tendo em vista a decisão em auditoria pela aplicação de multas. Sobre o exame de admissibilidade do recurso interposto pela primeira recorrente, em razão da presença de seus pressupostos de admissibilidade, entendo que deva ser conhecido.
Quanto ao mérito, entendo que prosperam as alegações da primeira recorrente ante a imaterialidade da situação do relatório de auditoria e tendo em vista a ausência de responsabilidade para a situação 2, em razão do cargo de Procuradora-Geral do município que ocupava, razões pelas quais dou provimento integral ao recurso. Quanto à segunda recorrente, embora estejam presentes os pressupostos da legitimidade do cabimento, o recurso é intempestivo. Todavia, verifico que a peça apresentada se reveste dos pressupostos legais para sua admissão como recurso de revisão, razão pela qual assim o recepciono e também o conheço por secundar na apresentação de novos documentos. Quanto ao mérito, dou provimento ao recurso de revisão em razão dos documentos comprovarem a realização de pesquisas de preços, elidindo-se a irregularidade. Dessa forma, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração interposto pela senhora Jaqueline da Silva Miguel Ribeiro, excluindo a multa que lhe foi aplicada, pela recepção do recurso interposto pela senhora Maria Cristina Creton França como recurso de revisão, pelo seu conhecimento e também pelo seu provimento, excluindo a multa que lhe foi aplicada e pelo cancelamento dos acordos condenatórios. Há alguma divergência? Sem divergência. Pode estar aprovado. Em seguida, um processo em que meu voto está de acordo na íntegra com as instâncias instrutivas, um recurso de revisão interposto pelo Sr. Washington Reis de Oliveira, ex-prefeito municipal de Duque de Caxias, em face de decisão proferida em tomada de contas especial. Eu destaco em meu voto que o recurso de revisão, a exemplo da ação rescisória no processo civil, é modalidade de cabimento tarifado, em que se oferece ao interessado a oportunidade de reabrir a discussão de mérito, desde que comprove a existência de alguma das hipóteses taxativamente previstas em lei, no caso, previstas no artigo 73 da Lei Orgânica deste Tribunal. Como o recorrente não alegou nenhuma das referidas hipóteses, incabível é o recurso, de forma que meu voto é pelo não conhecimento com comunicação ao recorrente. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. Senhora Presidente, passo a minha pauta de rito sumário da sessão de hoje. No primeiro voto, ele está em desacordo com o constitutivo parecer ministerial. Inicialmente, uma representação interposta pelo Ministério Público do Estado, solicitando providência com relação ao contrato de gestão número 10 de 2018, firmado entre o Estado e a OS Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul. Eu constato irregularidades na contratação dessa OS, declarada inidônea pelo município de Balneário Camboriú. O município declara que a sanção de declaração de inidoneidade teria efeitos apenas no âmbito municipal, mas eu entendo que a amplitude dos efeitos dessa sanção já se encontram previstos em lei e abrangem toda a administração pública brasileira. Sendo assim, estou oferecendo o voto pela notificação aos responsáveis em razão da contratação irregular da organização social em questão. Também formulo determinações ao atual secretário de Estado de Saúde e expresso ofício ao Ministério Público do Estado. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhora Presidente, um processo de edital, o edital de pregão presencial encaminhado pela Prefeitura de Itatiaia para o registro de preços do fornecimento de concreto betuminoso, usinado a quente, no valor revisado aproximado de R$ 32.300.000. A par das falhas encontradas pelo corpo técnico, em termos de quantitativos e preços unitários, eu formulo determinação para que seja excluída a exigência de quantitativos mínimos de forma diferenciada entre licitantes que apresentarem apenas um atestado e as licitantes que apresentarem mais de um atestado para fins de habilitação do certame. E o meu voto é pela comunicação. Como votam? Com o relator. Relator. Aprovado. Em seguida, o edital de concorrência pública número 1 de 2019, que já relatei na SEDAI, que já relatei ao início desta sessão. Passo ao processo seguinte, o edital de pregão eletrônico número 21 de 2019, formalizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, cujo objeto é a prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições com fornecimento dos ingredientes e manutenção de equipamentos e utensílios nas unidades educacionais do município, o valor estimado aproximado de R$ 24.400.000. Em primeiro lugar, eu destaco em meu voto que a exigência de cópia reprográfica autenticada está em desacordo com o artigo 3º da Lei Federal número 13.723 de 2018. Também entendo que não há amparo legal para a exigência de identificação e registro em conselho profissional dos atestados entregues para fins de demonstração da capacidade técnico-operacional das licitantes. A esse propósito, observo que o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 8666, admite essa exigência apenas para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional. Eu voto pela concessão de medida cautelar para suspensão do certame e comunicação com determinações para o saneamento do edital. Como votam? Com Com ela. o relator. Aprovado. Em seguida, mais um edital. Está feito o edital de pregão eletrônico número 26 de 2019,
do Fundo Municipal de Saúde de Macaé, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de medicamentos no valor revisado aproximado de R$ 16.944.000. O jurisdicionado procurou sanear as falhas apontadas por este tribunal. Estou incluindo em meu voto um alerta ao gestor municipal para que observe a legislação vigente da Câmara Reguladora do Mercado de Equipamentos, a CEMED, e a obrigatoriedade de que os preços dos medicamentos a serem fornecidos obedeçam aos valores máximos estabelecidos pela aludida Câmara Reguladora. Meu voto é pelo conhecimento com determinações e arquivamento do feito. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo, último caçado de minha pauta de sumário, uma representação em face de supostas irregularidades cometidas pelo CREA do Rio de Janeiro em pregão eletrônico, cujo objeto são serviços de fornecimento de combustível e lavagem de veículos, valor estimado de R$ 274.000. Considerando a incompetência deste tribunal para apreciar atos de gestão de órgãos e entidades federais, eu voto pelo não conhecimento da representação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhora presidente, minha pauta ordinária trago processos em que não vejo necessidade de relatoria individualizada por votação em conjunto. Há alguma divergência em relação a qualquer um desses votos, constantes da pauta ordinária do conselheiro Rodrigo? Sem divergência. Todos aprovados. Em seguida, senhora presidente, passo a relatar minha pauta ordinária complementar. Trago 5 processos em minha pauta. O primeiro deles, uma representação interposta por vereador do município de Resende em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Resende no pregão presencial número 7 de 19, tendo por objeto a alocação de microcomputadores e no-breaks, no valor aproximado de R$ 1.160.000. Eu estou parcialmente de acordo com o corpo técnico, considerando que os contratos decorrentes do edital combatido já foram formalizados, são os contratos 84 e 85 de 2019, razão pela qual deve o jurisdicionário encaminhar as cópias das aludidas contratações nestes autos de representação. O voto é pelo conhecimento e comunicação. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, senhora presidente, a prestação de contas de gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, exercício 2016, a prestação de contas esta dos ordenadores de despesas responsáveis pela tesouraria da ALERJ. Meu voto é pela comunicação aos responsáveis para o saneamento dos autos, residindo minha parcial divergência em relação ao corpo técnico, no tocante ao endereçamento da decisão às autoridades competentes no âmbito da ALERJ. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhora presidente, relatarei em conjunto 3 prestações de contas de ordenadores de despesas da Câmara Municipal de São Sebastião do Alto, exercícios. Primeiro voto do exercício 2013, segundo voto do exercício 2014 da mesma Câmara Municipal e, por fim, também relatarei prestação de contas de gestão da Câmara de São João de Meriti, exercício de 2012. Nesse conjunto, constato que o gasto com folha de pagamento do Poder Legislativo foi superior ao limite de 70% da receita da Câmara Municipal, extrapolando o limite constitucional e maculando as contas de falhas de natureza grave, capazes de ensejar o julgamento pela irregularidade das contas e aplicação de multa. Meus votos são, nos 3 processos, pela irregularidade das contas dos ordenadores de despesa, pela aplicação de multas e pela regularidade de computação plena das contas dos tesoureiros. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora presidente, encerro assim minha pauta. Agradeço. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Convido então agora a relatar o conselheiro Marcelo Virgílio Maia. Renovando os cumprimentos, senhora presidente, eu inicio minha pauta solicitando a devolução de um processo sem voto revisor. Pois não? Nesse processo, o relator, conselheiro Rodrigo, há apenas um voto, portanto, né? Vossa Excelência, o voto do conselheiro relator, conselheiro André está de acordo com o voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo? De acordo. O voto está aprovado. Prosseguindo, eu solicito agora a revolução especial de 2 processos. Primeiro, trata-se de recurso de consideração, interposto pelo senhor Heródoto Bento de Mello, Sérgio Xavier de Souza e Pedro Rogério Vieira Cabral, em face de decisão que aplicou multas decorrentes e declarou ilegal o contrato número 6 de 2010, oriundo da dispensa de licitação celebrada entre o município de Nova Friburgo e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, que tinha por objeto assessoria, consultoria e modernização da administração tributária e desenvolvimento institucional pelo prazo de 12 meses e valor de R$ 360.000. O senhor Heródoto faleceu, razão pela qual entendo pela extinção de sua punibilidade.
Com relação aos argumentos lançados pelos demais recorrentes, verifico que eles não são capazes de afastar as irregularidades detectadas, tampouco as responsabilidades imputadas. Eu voto, portanto, por conhecimento, não provimento, comunicação, extensão da punibilidade e encaminhamento. Peço apenas que a Secretaria das Sessões registre que a presidência está compondo o corpo votante. O conselheiro André está de acordo com esse voto? De acordo. Eu também me manifesto de acordo, o voto está aprovado. Prossigo com uma peça intitulada Recurso de Consideração, subscrita pela senhora Luciana Cardoso Big, em face de decisão que, tomada de contas ex-ofício decorrente de uma inspeção extraordinária realizada na Prefeitura de Duque de Caxias, não acolheu suas razões de defesa. Eu entendo que na atual fase processual não se revela cabível o recurso manejado, razão pela qual entendo por recepcionar o documento como razões complementares de defesa. Ressalto que tal providência não impedirá a interposição do mesmo recurso no momento adequado. Com relação aos fatos apurados na tomada de contas, verifico que houve a atestação de serviços não executados. Com isso, voto pela recepção, rejeição e irregularidade das contas, condenação em débito, aplicação de multa e retorno. Conselheiro André está de acordo? De acordo. Eu também me manifesto de acordo com o relator, que, portanto, tem seu voto aprovado. Prossigo em pauta especial, onde relataria 1.720 processos. Inicio com recursos de reconsideração impostos pelo senhor Frederico de Melo Quinan e Miriam Leite da Silveira, em face de decisão que o tomada de contas especial da Prefeitura de Maicá rejeitou as razões de defesa, julgou irregulares das contas e aplicou multas recorrentes. Os argumentos apresentados não são áreas a informar a decisão recorrida, e voto pelo conhecimento, pelo não provimento numérico, comunicação e encaminhamento. Conselheiro André está de acordo? De acordo. Eu também concordo com o voto, que está aprovado. Prossigo relatando em conjunto 4 processos, cujos votos vão de 2 a 5. Eles tratam de uma peça com natureza de recurso de consideração e que o senhor Gerdal Tonassi Signorelli conteste a decisão que a auditoria realizada na Prefeitura de Santa Maria Madalena recusou o registro de contratações por prazo determinado e aplicou multa recorrente. Embora o recorrente não tenha apresentado esclarecimentos no momento adequado, notadamente no curso da instrução processual, entendo que, à luz do princípio da verdade real, suas ponderações possam ser apreciadas nessa oportunidade. O recorrente demonstra que as contratações ocorreram após ter sido decretado estado de emergência em saúde pública, o que, a meu ver, constitui justificativa hábil a caracterizar, no caso concreto, a necessidade temporária de excepcionar o interesse público nas contratações. Nesse aspecto, portanto, o recurso merece provimento para reduzir a multa aplicada. Contudo, o interessado não conseguiu comprovar que houve a realização do processo seletivo objetivo e impessoal, tampouco tempestivo encaminhamento dos contratos a este tribunal. Portanto, eu voto nesse conjunto, votos 2 a 5, pela recepção do documento apresentado como recurso de consideração, pelo conhecimento, pelo parcial provimento para reduzir a multa aplicada para valor equivalente a 1.000 FIA e pela comunicação. Conselheiro Rodrigo, tem condições de votar? Sim. Tem? Estão de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Prossigo, portanto, com o voto de número 6. Na verdade, senhora presidente, os votos que vão de número 6 a 1.719, eles tratam de recurso de reconsideração interposto pela senhora Franciane Conceição Gago Mota, em face de decisão em que a auditoria realizada no município de Saquarema recusou o registro de contratações por prazo determinado e aplicou multa recorrente. A despeito dos argumentos reforçados no sentido de que havia necessidade temporária de excepcionar o interesse público a justificar tais contratações, o recurso não merece provimento porque as contratações ocorreram de forma rotineira em razão da ausência de realização periódica de concurso público. Portanto, eu voto nesse conjunto no sentido do conhecimento, pelo não provimento e por comunicação. Estão de acordo? De De acordo. Aprovado. E finalizando esta pauta, o recurso de consideração interposto pelo senhor Elio Barreto Cardoso, em face de decisão que lhe aplicou multa por descumprimento de decisão desta Corte e tomada de contas especial da Prefeitura de Itaguaraí. O recorrente não ora êxito em comprovar que atendeu tempestivamente a determinação desta Corte, razão pela qual não lhe assiste razão e o voto por conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em rito sumário, eu relatarei 2 processos. O primeiro deles é uma representação deflagrada
por agentes do INSS com notícia de possível acumulação irregular de cargos por servidor no âmbito dos poderes legislativo e executivo de Petrópolis. Diante do ingresso de novos documentos, estou votando por diligência interna. Estão todos de acordo? De De acordo. acordo. Aprovado? O segundo desta pauta é um edital de concorrência pública número 5 de 2018, no município de Quissamã, objeto de prestação de serviços relativos a resíduos sólidos e limpeza urbana, no valor aproximado de 15 milhões de reais. O certame foi revogado, mas há necessidade de comprovar a publicidade quanto ao cancelamento da licitação e o voto por comunicação de retorno. Estão de acordo? De acordo. Aprovado? Prossigo solicitando a reclusão de pauta de 7 processos, onde um deles, o voto número 2, já foi relatado no início desta sessão. O voto de número 1, portanto, na verdade, senhora presidente, são a reclusão de 7 processos, onde já foi relatado, e nos demais eu não vejo necessidade de destaque, por isso solicito a votação em bloco. Há alguma divergência em relação a qualquer desses votos que constam da pauta ordinária? Então, você vai a pauta ordinária essa, né? Recusei pauta. Reclusão em pauta ordinária. Sem divergência. Sem divergência. Então, todos aprovados. Prosseguindo pauta ordinária complementar, gostaria de relatar, são 9 processos, já darei eles em conjunto, dada a correlação das matérias, já que ambos versam, todos versam, sobre verificações a respeito de terceirização irregular por meio de contratos de prestação de serviços por parte do Instituto Vital Brasil. Na inspeção extraordinária, de que data o voto número 9, o corpo institutivo constatou que o último concurso público havia sido realizado em 94 e que em 2015 o número de contratados era expressivamente superior ao de efetivos. Consta também nos autos que as tentativas de realização de concurso público eles foram obstadas por secretarias do Estado e posteriormente pelos decretos estaduais número 45.816 e 46.043/17. Diante da vedação de realização de concurso público por normativas estaduais, o corpo institutivo sugere, com relação ao voto 9, a ciência ao plenário, a comunicação para a realização de estudos de planejamento a fim de que haja concurso público, assim que possível, e o artigo dos autos. O Ministério Público Especial concorda com tal proposta. O processo de voto número 1, por sua vez, trata do contrato 13 de 2013, celebrado entre o Instituto Vital Brasil e a Sociedade Série Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal, com prazo inicial de 12 meses e valor de 15 milhões de reais aproximadamente. O contrato já foi declarado ilegal com a aplicação de multa aos senhores Antônio Joaquim Werneck de Castro e Paulo Roberto Rodrigues Bravo. Em face da decisão, os responsáveis interpuseram recurso de consideração, um deles não conhecido e o outro conhecido e não provido, em 3 de abril deste ano. Em face da decisão, o senhor Paulo apresentou um documento que determinou razões de recurso e o senhor Antônio Werneck opôs embaixo da declaração. A CAR manifesta-se pelo não conhecimento e pela comunicação, proposta que consta com a anuência do Ministério Público Especial. Estes são os relatórios. Senhora Presidente, só vou fazer um reparo, porque ele foi cometido. Na verdade, estou relatando processos de 1 a 9, sim, 1 e 9. Inicialmente já falado de 1 a 9, na verdade, é o processo número 1, que trata da inspeção extraordinária, e o 9, que é o contrato que foi declarado ilegal. Esse é o breve relatório de ambos os processos. Então, em relação ao voto, especificamente, conforme verificado na inspeção, houve de fato terceirização ilícita, na medida em que tinha por finalidade o fornecimento de mão de obra para atividade de caráter permanente, técnico-administrativo operacional do ente, em substituição do servidor e com subordinação dos contratados e servidores. Outro sim foi verificada a manifesta desproporcionalidade entre o número de servidores efetivos e contratados. Contudo, não há como se desprezar o fato de que as tentativas de realização de concurso público empreendidas em 2009, 2011 e 2013, elas já estavam frustradas por óbices apresentados por órgãos estaduais, que constam do bojo do processo. Com isso, identifica-se verdadeiro impasse gerado, por um lado, pela necessidade de não paralisar as atividades da entidade, e de outro, pela imposição de uma regularização dos quadros funcionais
do Instituto Vital Brasil. Nesse contexto, revela-se acertada a sugestão do corpo instrutivo, endossada pelo administrador especial, no sentido de que haja planejamento e estudos com vistas à realização de concurso público tão logo ele se revele possível. Diante de tais conclusões, passo a análise das peças apresentadas pelos senhores Antônio Joaquim Bernardo de Castro e por Roberto Rodrigues Bravo, que, a meu juízo, devem ser recepcionadas, ambas como embargos de declaração. Dos pontos suscitados pelos interessados, o que ganha especial relevo diz respeito à alegação no sentido de que a decisão combatida não se manifestou quanto aos fatos tratados na inspeção extraordinária, notadamente quanto à impossibilidade de realização de concurso público em razão de óbices não imputados às embargantes. De fato, eu entendo, por reconhecer a omissão, a fim de consignar que a não realização de concurso público ela não decorreu de qualquer elemento volitivo por parte dos recorrentes e que a contratação empreendida foi realizada com vistas a evitar dissolução nos serviços do Instituto Vital Brasil. Com isso, eu atribuo efeitos modificativos aos embargos para reformar a decisão proferida em 3 de abril deste ano e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Paulo Roberto Rodrigues Bravo e, por consequência, afastar as multas aplicadas na sessão de 6 de 10 de 2016 aos senhores Paulo Roberto Rodrigues Bravo e Antônio Joaquim Bernardo de Castro, cancelando-se os respectivos acordos. Dessa forma, com relação ao fato número 1, eu manifesto o fato número 1 em relacionado à inspeção extraordinária. Com relação a esse voto, eu manifesto que, de acordo constitutivo com o Ministério Público, votando pela recepção, pelo conhecimento, no mérito pelo provimento, por comunicação e arquivamento. E em relação ao voto número 9, eu manifesto, de acordo com o Constitutivo e com o Ministério Público, votando pela ciência plenária, comunicação e arquivamento. Há alguma divergência em relação a esses 2 votos? Sem divergência. Sem divergência. Ambos aprovados. Prossigo, senhora presidente, portanto, com o voto de número... Na verdade, ela está em conjunto os votos, os processos cujos votos número 2, 3, 7 e 8. Já foi relatados em 9, agora em conjunto 2, 3, 7 e 8, porque eles se inserem no mesmo contexto fático. Em 2011, a Câmara Municipal de Angra dos Reis adquiriu pelo valor de R$ 4.300.000 o terreno para a construção de sua sede. Ocorre que a instância técnica verificou que a aquisição se deu no valor superior de mercado, o que resulta em dano erário de aproximadamente 400 mil FIR, não constituído pelas razões de defesa apresentadas pelo responsável. Eu ressalto que, conforme detectado em editoria, desde 2011 o terreno não recebeu qualquer afetação e o local se encontra em situação de aparente abandono, com riscos ao patrimônio público. Não fosse suficiente a aquisição deste terreno por vultosa quantia, sem que fosse conferida qualquer destinação imóvel, a Câmara Municipal de Angra dos Reis formalizou um contrato de locação para abrigar a sede do legislativo decorrente da dispensa de licitação com a sociedade Casimar Empreendimentos e Turismo Limitada, no valor total de aproximadamente R$ 13 milhões e dispêndio mensal de R$ 55 mil pelo prazo de 240 meses, com possibilidade de prorrogação por períodos sucessivos. Ao que se observa, portanto, é patente a incongruência da Câmara em adquirir um terreno para a construção de sua sede e, ao mesmo tempo, firmar um contrato de locação pelo prazo de 20 anos, sem que tenha sido conferida qualquer finalidade pública ao imóvel já adquirido. Nesse sentido, a alegação de elevados custos para a construção não constitui justificativa hábil à manutenção do terreno de 2.650 metros quadrados, aproximadamente desafetado, e sem qualquer pretensão de futura utilização nas próximas décadas. Especificamente contra o imóvel locado, não foram descritas suas características essenciais no que toca à localização, a dimensão, acessibilidade, segurança e funcionalidade, de modo que não restou demonstrada sua singularidade frente a outras opções de mercado. A pendência de reforma do imóvel contratado pela Câmara Municipal pelo valor de R$ 1.170.000 aproximadamente, também torna questionável a dispensa de licitação realizada. Trouxe a instância técnica refez o cálculo do aluguel mensal, no que concluiu que o valor justo para a locação seria de R$ 36 mil, montante inferior em quase R$ 20 mil aos R$ 55 mil pactuados.
Outro ponto digno de destaque é que o imóvel locado não possui estacionamento e há uma indicação nos autos que o senhor José Silmar Gomes da Silva, ex-prefeito, e que representou o município na aquisição do imóvel destinado à construção da sede da Câmara em 2011, é sócio proprietário justamente do estacionamento vizinho ao bem locado, o que torna pertinente indagar se há algum contrato firmado pela Câmara com referido estacionamento. Dessa forma, em relação aos votos 2 e 3 desta pauta, eu manifesto em desacordo com o constitutivo do Ministério Público e voto pela pensação. No voto 7, eu manifesto parcialmente de acordo com o constitutivo do Ministério Público, voto pelo deferimento parcial de tutela provisória requerida pela instância técnica, determinando-se o atual presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis que, com relação ao contrato 5 de 2017, firmado com a sociedade Casemar Empreendimentos e Turismo Limitada, se abstém de efetuar pagamentos de aluguéis que superem R$ 36.000 e promovam, quando do pagamento dos próximos aluguéis, retenção da diferença entre os valores já pagos e aqueles apurados como devidos, que é R$ 36.000 mês, salvo no segundo e 8º mês de locação, que o valor foi de R$ 14.500. Retenção essa que não deve superar 30% do valor mensal do aluguel a ser pago. Segundo, pelo indeferimento da tutela provisória requerida pela instância técnica com relação ao contrato número 8 de 2017, por comunicação, notificação, ciência e expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao ato número 8, eu manifesto parcialmente de acordo com o Constitutivo do Ministério Público, votando pela rejeição das razões de defesa, pela comunicação, a fim de que o responsável recolha o débito apurado em 398.000 FIR, aproximadamente, por notificação e expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse, a consideração de votos em relação aos votos número 2, 3, 7 e 8. Há alguma divergência? Estão todos de acordo? De acordo. Sem divergência. Sem divergência? Então, aprovados. Prossigo, senhora presidente, com o voto número 4, que é o pedido de prorrogação de prazo do ofício realizador referente à prestação de contas do governo de Rio Claro. Voto é pelo indeferimento, comunicação e pensação. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhora presidente, ela estaria em conjunto, também com pertinência temática, os processos de votos número 5 e 6. Nesses processos, eu constato que a Prefeitura de Valença, de 2009, desapropriou um terreno de aproximadamente 14.300 metros quadrados e, ato contínuo, otorgou seu uso a título gratuito, sem qualquer procedimento objetivo de escolha, à Sociedade Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Limitada. Eu verifico que não foram observados os trâmites delegados no Decreto-Lei 3365/41 para desapropriação por utilidade pública para instalação e desenvolvimento de polo industrial e que a aquisição do imóvel se deu com o propósito de beneficiar a sociedade empresária com manifesto de desvio de finalidade e com violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade. A despeito desses vícios, não se revela razoável, dado o tempo transcorrido desde a formalização da escritura de compra e venda e as inúmeras modificações do bem, a desconstituição dos efeitos da transação com a reversão do bem ao particular e restituição do valor pago à administração pública. Todavia, deverá ser regularizado, ainda que intempestivamente, o polo industrial implantado com a apresentação de projeto urbanístico, previamente aprovado por órgãos e entidades estaduais de controle ambiental, com a aprovação de lei que estabeleça as condições de urbanização, os requisitos para eventual alienação das unidades eventualmente loteadas e as condições para a implantação das indústrias interessadas que devem ser necessariamente escolhidas de forma impessoal e objetiva. Pretende-se, assim, conciliar os efeitos jurídicos consolidados pelo decurso do tempo com a necessidade imperiosa de atendimento às normativas de regência, sob pena de perpetuar a situação irregular que se verifica de longa data. Com relação ao termo de permissão de uso, houve um duvidoso propósito de beneficiar a Metalúrgica Valença, sem que igual oportunidade fosse conferida a outros empreendimentos potencialmente interessados em se instalar na região. O título jurídico empregado também se amolda ao objetivo pretendido, na medida em que a instalação de uma indústria, com todos os dispêndios daí decorrentes, demandaria um tempo de uso incompatível com os 60 meses pactuados no termo de permissão. Outro sim, fim da permissão de 2014, sem emissão de qualquer outro título jurídico que legitimamente amparasse a utilização do bem público, há que se reconhecer que perdura esbulho possessório sem que as autoridades competentes tenham tomado qualquer iniciativa para a correção da falha.
Encerrado o prazo estipulado, é inequívoco que deve a municipalidade empreender medidas imediatas no sentido de fazer cessar o esbulho, sendo certo que a extensão natural da permissão não deixa dúvida quanto à ausência de qualquer indenização devida pela administração diretamente à permissionária, mesmo porque não houve qualquer ressalva nesse sentido. Isso, entretanto, não significa que deverá haver a inativação do local. A instância técnica estimou que atualmente o valor do terreno seria da ordem de R$ 700 mil, e a Comissão de Sindicância do município identificou que no período de 2009 a 2013, a metalúrgica investiu mais de R$ 28 milhões, abriu mais de 100 postos de trabalho, recolheu mais de 25 milhões em ICMS, dos quais aproximadamente 4 milhões e 700 mil foram destinados à cota parte de Valença. Diante de tais dados, embora o valor do terreno cedido seja significativo, se fosse considerado isoladamente, ele perde representatividade se comparado ao montante de investimentos, aos aspectos sociais e econômicos envolvidos e aos valores efetivos da municipalidade. Faz-se necessária, portanto, uma solução prudente a fim de que, por um lado, não obstar a continuidade de uma atividade empresarial, ainda que eventualmente por sociedade diversa, e de outro, não convalidar ou perpetuar as graves irregularidades constatadas. Com isso, o gestor deverá dirimir as falhas identificadas, a fim de regularizar a situação do bem. Outro ponto digno de destaque é a existência de indícios de dano erário decorrente da ausência de cobrança de preço público, no valor total equivalente a 105 mil FII aproximadamente. Há igualmente aparente lesão aos cofres públicos, decorrente da ausência de cobrança de IPTU entre os anos de 2009 e 2013, que somam aproximadamente 9.300 FII. Esse é um breve relato, o voto escrito está mais detalhado. O voto, portanto, nesse conjunto é por notificação para a defesa, comunicação e expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Com isso, senhora presidente, eu acredito que eu finalizei esse reporte de pauta, essa pauta geral complementar. Prossigo para a pauta ordinária de informações reservadas, haverei 4 processos. Primeiro, uma denúncia com relação à ausência de transparência do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cordeiro. Eu entendo que a denúncia deve ser conhecida em caso, com a consequente comunicação jurisdicional, a fim que se manifeste quanto aos fatos narrados. O voto, portanto, por conhecimento em caso, tratamento sigiloso, comunicação e ciência. As divergências? Sem divergência. Aprovado. Prosseguida mais uma denúncia com narrativa de supostas irregularidades por parte do servidor da LERJ. O voto para conhecimento em caso, tratamento sigiloso, ciência plenária e comunicação. Estão de acordo? De acordo. Senhora presidente, esse processo é o voto número 2, não é? Exatamente. É que é um processo, o número dele é o 209.67 de março de 2019, que, salvo engano, já foi distribuído à ministra conselheira André, já foi distribuído à conselheira André Siqueira Martins, e que trata, a meu ver, de casos de fatos similares. Portanto, a princípio, uma análise bem sumária, me parece que a conselheira se encontraria preventa para examinar essa denúncia da mesma forma que a denúncia que já havia sido distribuída a ela. Eu também apenas fazer essa ponderação. Senhora presidente, eu agradeço a intervenção do conselheiro Rodrigo. Realmente, analisando aqui, não dá para saber se são efetivamente fatos conexos ou os mesmos fatos. Então, eu peço bem ao relator, mas eu vou solicitar a vista. Ok. Então, vista concedida à conselheira André Siqueira Martins. Ok, presidente. Prosseguimos, senhora presidente, voto número 3, mais uma denúncia formulada em face do suposto superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios com verbas do Fundo Municipal de Saúde Casimiro de Abreu, vota por ciência plenária e diligência interna. As divergências? Sem divergência. Aprovado. Finalizando esta minha pauta por hoje, mais uma denúncia apresentada por cidadão por narrativa de prática de supostas irregularidades na concessão a alguns servidores do Poder Legislativo de Petrópolis de progressão funcional com inobservância de lei. O voto é por conhecimento em caso, tratamento sigiloso, comunicação e ciência da decisão denunciante. As divergências? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. Com isso, senhora presidente, finalizando a pauta plenária por hoje, eu vou falar para vocês. Obrigada, conselheiro Marcelo. O conselheiro André, então, tem a palavra para relatar a sua pauta. Senhores conselheiros, sou representante do Ministério Público.
Inicialmente, eu trago para referendo do plenário duas decisões. A primeira, proferida por mim em 28 de agosto de 2019, nos autos do processo 218.234, dígito 8 de 2019, que se trata de uma promoção de iniciativa do corpo técnico deste tribunal para que a Prefeitura Municipal de Maricá encaminhe o edital de concorrência número 18 de 2019, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de gerenciamento, apoio técnico e supervisão de projetos e obras, no valor estimado de R$31 milhões. Sendo assim, eu decidi, por comunicação ao chefe do Executivo Municipal, para que adie e mantenha adiada a sine die a licitação, adote as medidas no sentido de alimentar os dados no SIGFIS e que comunique a este tribunal a eventual revogação ou anulação do certame. Conselheiro Rodrigo, conselheiro Marcelo, referendo, cautelar, concedido pela conselheira Andréia. Referendo. Então está referendado pelo plenário. A segunda decisão eu proferi em 29 de agosto de 2019. Também o processo de promoção, número 218.235, dígito 2 de 2019, para que a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias encaminhe o edital de concorrência número 6 de 2019, tendo por objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada para reformas e implantação de praças, no valor estimado de R$24 milhões, em que decidi, por comunicação, para que o chefe do Executivo adie e mantenha adiada a sine die a licitação, adote medidas para alimentar os dados do SIGFIS e que comunique eventual revogação ou anulação do certame. Estão de acordo? Referendam a cautelar? Referendo. Referendado, portanto. A seguir, eu procedo à retirada de um processo da pauta de direito sumário. Em pauta especial, eu trago dois processos. Primeiro, um recurso de reconsideração em face de decisão que denegou o registro de aposentadoria especial com proventos integrais de servidor da Secretaria de Administração Penitenciária. Considerando o posicionamento majoritário firmado pelo plenário no sentido da constitucionalidade formal e material da Lei Complementar número 57/89, eu voto por recepção com recurso de reconsideração, conhecimento, provimento parcial, comunicação e encaminhamento ao MDG. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, recursos de reconsideração interpostos em fase de decisão que incede a auditoria para a verificação da regularidade dos procedimentos inerentes à fase interna das licitações, aplicou multa a diversos agentes públicos do município de Santa Maria Madalena. Manifesto-me de acordo com a manifestação da CAR pelo não conhecimento dos recursos apresentados por um dos procuradores municipais e pelo prefeito à época dos fatos, na medida em que os recursos são intempestivos. E, no mais, eu dou provimento aos recursos apresentados pelos demais procuradores, na medida em que a irregularidade a eles imputada não possui densidade suficiente a ensejar a penalização dos responsáveis. Em relação aos demais expedientes apresentados, verifico que eles são insuficientes para a reforma da decisão. Assim, eu voto pela recepção como recurso de reconsideração, conhecimento, provimento, não conhecimento, comunicação, deferimento, parcelamento da multa e encaminhamento ao MDG. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta de direito sumário, eu trago 5 processos. Primeiro, uma representação em face de supostas irregularidades praticadas na elaboração do edital de pregão presencial número 5 de 2019, do município de Cabo Frio, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em transporte coletivo. Tendo em vista que, em atendimento à comunicação anteriormente exarada pelo plenário, o edital de pregão presencial foi revogado, conforme documentação encaminhada. Eu voto pela ciência ao plenário pela do objeto de expedição de ofício e arquivamento. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. A seguir, um edital de concorrência pública número 9 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Maricá, que tem por objeto a execução de serviços de microdrenagem e pavimentação de diversos logradouros. Tendo em vista que o jurisdicionável atendeu parcialmente as determinações exaradas na decisão plenária anterior, verifico que ainda permanece a necessidade de saneamento, motivo pelo qual eu voto pela comunicação e determinação. Estão de acordo? De acordo. De acordo, senhor Marcelo? De acordo. De acordo, aprovado. Edital de pregão presencial número 3 de 2019,
2019 da Empresa Pública de Transportes Maricá, que tem por objeto registro de preços para futuras aquisições de veículos automotores tipo ônibus. Ainda permanece a necessidade de saneamento, motivo pelo qual eu voto pela comunicação e recomendação. A divergência? Sem divergência. Aprovado. Uma representação interposta em face de supostas irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 97 de 2018, cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza urbana e rural. Considerando que após o julgamento do recurso em termos de declaração propostos pela representante, em face da decisão de improcedência desta representação, não foi verificado qualquer pronunciamento de sua parte, eu voto pela ciência ordinária e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Representação noticiando suposta irregularidade ocorrida na condução do edital de pregão presencial número 15 de 2019, advinda da inabilitação da representante pelo pregoeiro, por ausência de assinatura de seu representante legal na declaração de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menores de 16, tal como exigido no instrumento convocatório. Eu me manifesto de acordo com o entendimento esposado pelo corpo técnico, no sentido de que tal exigência decorre de expressa previsão legal, em referência a preceito dito e constitucional, não sendo esta falha meramente formal, não obstante, igualmente não merece prosperar a alegação da representante em relação ao suposto prejuízo à economicidade do certame, tendo em vista que a diferença de preços entre a sua proposta para os itens 23 e 26 e aquela apresentada pela segunda colocada é irrisória. Sendo assim, eu voto pela ciência ordinária, conhecimento e procedência, expedição de ofício e arquivamento. Estão todos de acordo? Já aprovou. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 2 processos. Primeiro, uma prestação de contas do ordenador de despesa da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, referente ao exercício 2007. Discordo do posicionamento adotado pelo corpo técnico, no sentido de que as decisões proferidas nos relatórios de inspeção afetos ao presente não possuem impacto no julgamento destes autos, tendo em vista que a declaração de irregularidade dos contratos em exame naqueles administrativos revela uma prática de grave infração à norma legal e regulamentar. Sendo assim, eu voto pela irregularidade das contas com quitação plena do tesoureiro. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, processo de registro de preços, número 84A de 2012, decorrente do pregão eletrônico número 9 de 2012, da Secretaria de Estado de Saúde. Entendo ser possível acolher parcialmente a defesa apresentada pelo ex-subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, na medida em que, embora as razões apresentadas sejam insuficientes para afastar a irregularidade referente ao registro de valores unitários a maior, verifico que não houve dano ao erário, uma vez que é ausente qualquer empenho, liquidação ou pagamento às empresas, motivo pelo qual deixo de aplicar a penalidade de multa ao responsável. Voto, portanto, pelo acolhimento parcial das razões de defesa, pela ilegalidade, determinação e comunicação. A divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhor presidente, eu encerrei minha pauta, agradeço e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Então, eu retomo a palavra e passo a relatar a minha pauta desta sessão. Eu ia promover uma continuação de julgamento, mas eu estou retirando esse processo de pauta. Eu, em seguida, trago também uma outra continuação de julgamento. Essa, sim, eu vou realizar na data de hoje. No entanto, o relator... Na verdade, eu sou a relatora da matéria, o conselheiro Marcelo, o revisor. Enquanto o conselheiro Marcelo, na qualidade de revisor, apresentou seu voto vista, eu solicitei uma sessão para melhor me debruçar sobre a matéria. Como o conselheiro Marcelo já me adiantou que ele vai solicitar uma sessão novamente, porque na verdade, eu estou reafirmando o meu voto na qualidade de relatora. No entanto, eu faço alguns acréscimos e presto e apresento alguns esclarecimentos adicionais a respeito da temática que envolve prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória e prescrição intercorrente. Então, eu busco apresentar os traços distintivos entre essas categorias e também, e aí que é o mais importante para o caso especificamente, a incidência dos marcos interruptivos, né? Como o conselheiro Marcelo, ele já me adiantou que ele vai solicitar uma sessão, eu vou deixar para apresentar o meu voto e prestar maiores esclarecimentos na sessão que o conselheiro Marcelo
Marcelo trouxer o seu posicionamento, enfim, depois de melhor analisar a matéria. Então, dessa forma, eu estou promovendo a continuação do julgamento. Há, por enquanto, 2 votos, o meu voto na qualidade de relatora, o voto do conselheiro Marcelo na qualidade de revisor, e o conselheiro Marcelo reafirma que deseja a sessão. O conselheiro Luca e o conselheiro André aguardam para deliberarmos oportunamente. Então, eu peço que a Secretaria das Sessões promova o recabeamento dos autos ao gabinete do conselheiro Marcelo. Em seguida, em rito sumário, eu trago 2 processos que estão em conexão. São 2 representações, ambas versam sobre um edital de concorrência pública da Prefeitura de Petrópolis, se não me engano, da Prefeitura de Petrópolis, a contratação de empresa para sistemas informatizados. A representação já foi conhecida, o certame se encontra adiado. Nessa fase processual são verificados esclarecimentos prestados pelo jurisdicionado, mas permanece a necessidade de serem promovidos ajustes no edital. Os esclarecimentos prestados, eles atenderam apenas parcialmente às determinações plenárias, de maneira que eu estou renovando uma comunicação e também expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência, o voto está aprovado. Com isso, senhores conselheiros, eu finalizo a minha pauta e dessa forma também finalizamos esta sessão plenária ordinária e eu os convido desde logo para deliberarmos agora em sessão do Conselho Superior de Administração, conforme a convocação que foi realizada por meio de ofício dirigido ao gabinete de Vossas Excelências no início da semana. O conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento tem pauta e tem a palavra, então, para relatá-la. Sim, senhora presidente, eu estou promovendo inicialmente a devolução de visto, devolução sem voto revisor, de processo de relatoria do conselheiro Cristiano Guerra, no requerimento de reconhecimento de direito à percepção de cargo em comissão formulado por servidor desta casa. Estou acompanhando o voto do conselheiro. O conselheiro relator que indefere o pedido, não é isso? Exato. O conselheiro Marcelo está de acordo? De acordo. O conselheiro Andréia? De acordo. Eu também me manifesto integralmente de acordo com o voto do conselheiro Cristiano Lacerda Guerra e que, portanto, está aprovado. Em seguida, em continuação do julgamento, senhora presidente, eu trago um processo em que eu havia solicitado sessão para reanálise do tema, em que pese os fundamentos invocados no voto do revisor, estou mantendo meu voto proferido em sessão de 22 de maio de 2019, pelas razões expostas naquele voto. Eu gostaria de fazer algumas breves considerações. Eu reconheço a complexidade da matéria, que comporta distintas visões, contudo, não me parece que a data de averbação seja o marco mais adequado para se estabelecer quais averbações deverão ser ou não revistas, isso na temática do aluno aprendiz, de considerar o tempo de aluno aprendiz como tempo de serviço. Já que, para fins de aposentadoria, a averbação por si só não gera direito adquirido nas maneiras expectativas de direito. Além disso, ressalto que o plenário já afirmou seu posicionamento em sede de controle externo, no sentido da fixação de um marco temporal para mudança de entendimento relativo à comprovação dos requisitos de aluno aprendiz, sendo certo que o novo entendimento vem sendo aplicado em diversos processos de aposentadoria. Em meu voto, eu mantive a interpretação adotada em sede de controle externo, como forma de assegurar a isonomia e a segurança jurídica, restringindo a esclarecer os pontos que ensejaram dúvidas por parte do CRH. E quanto a esse aspecto, com a devida vênia, não me parece que a dúvida do CRH seria resolvida mediante a adoção de um marco temporal na forma proposta pelo revisor, porque, ao se manterem intactas as averbações realizadas há mais de 5 anos, não seria possível assegurar que tais averbações, que, repito, não geram direito adquirido, não seria possível assegurar que tais averbações não seriam questionadas no futuro, quando na análise da aposentadoria para fins de registro em sede de controle externo. Por essa razão, meu voto estou mantendo pela revisão de todas as averbações daqueles servidores que não comprovarem os requisitos cumulativos de aluno aprendiz, quer essas averbações tenham sido realizadas há menos de 5 anos, quer tenham sido realizadas há mais de 5 anos, excluindo da exigência apenas os servidores que tenham preenchido os requisitos para a inativação antes do marco temporal de 16 de 6 de 2019, com relação ao adicional... 16 de 6 de 2019? 16 de 6 de 2016, perdão. Com relação ao adicional do tempo de serviço, eu destaco que não haverá nenhum prejuízo a qualquer servidor, uma vez que o percentual de adicional do tempo de serviço será substituído na forma do meu voto por uma VPNI, assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos.
Pois não, o conselheiro Marcelo é o revisor que deseja fazer uso da palavra. Só para manifestar minha manutenção, também do meu voto, pelas razões que eu já mencionei na sessão que eu devolvi no processo, com essa distinção do conselheiro Rodrigo acabou de mencionar, mas eu mantenho também meu voto. Conselheira Andréia. Eu vou solicitar bem essa relator como revisor, porque eu confesso que estou com muita dúvida com relação ao marco temporal que atenderá melhor a segurança jurídica, mas eu prometo que devolverei com a maior celeridade possível. Eu também ia solicitar vista, eu acho que na verdade eu vou pedir uma vista também. E assim, nós nos debruçamos em conjunto sobre a matéria, porque eu também fiquei em dúvida, confesso. Então eu vou pedir à Secretaria de Sessões que disponibilize os autos, encaminhe os autos à conselheira Andréia, mas também com vista para o meu gabinete, né, disponibilizando uma eventual vista para o meu gabinete. De forma que possamos, concordo com a conselheira Andréia, que a gente precisa pensar aqui como melhor atenderemos a segurança jurídica numa temática que de fato é complexa, como o conselheiro Marcelo, como o conselheiro Rodrigo manifestaram inicialmente. Conselheiro Rodrigo, tinha apenas esses dois votos, né? Apenas esses dois processos, eu devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Agora, conselheiro Marcelo. Exatamente, só tem só um processo ordinário, que é uma consulta inaugurada pela ESGA, que questiona a possibilidade do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro figurar como carona ao participante de licitações realizadas em outros poderes e órgãos estaduais, demonstrada a vantajosidade e o atendimento dos limites e requisitos previstos nos decretos federais 393 de 2001. A resposta é no sentido da possibilidade, sim, com ressalva de que é alvo de debates em processo distinto, a possibilidade de adesão com relação às licitações de empresas estatais reguladas pela Lei 3.303/16. Portanto, voto por ciência e arquivamento. Pois não, conselheira Andréia está de acordo? De acordo. Conselheiro Rodrigo também, eu também me manifesto de acordo, o voto está aprovado. Somente esse processo, senhor presidente. Agora, a conselheira Andréia também tem pauta. Sim. Não, descumprimento. Estou aguardando aqui. Eu vou também estar. Engraçado. É uma proposta encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para a formalização de protocolo de intenções, objetivando a permuta de servidores entre aquele órgão e o nosso Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro. Entendo que o feito prescinde de saneamento, em especial quanto à definição da natureza jurídica da permuta, bem como quanto à juridicidade do protocolo de intenções, sendo assim eu voto pela diligência interna para que a PGT proceda à análise das questões jurídicas suscitadas e pela posterior manifestação da Secretaria-Geral de Controle Externo. É com voto, senhor presidente. Pois não, conselheiro Rodrigo está de acordo? De acordo. Conselheiro Marcelo? De acordo. Eu também estou plenamente de acordo e cumprimento a relatora pela providência à proposta, que me parece bastante salutar neste caso, então o voto está aprovado. Encerro minha pauta, senhor presidente. Bom, com isso terminamos a pauta do Conselho Superior de Administração. Senhores conselheiros, nada mais então havendo a ser deliberado, eu agradeço a presença de todos.